Eu soldo meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. É porque eu sou nova no canal, aí eu tive que fazer uma editação. Aí eu quero saudar meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que os irmãos ouçam esse testemunho até o final. Vai ser muito edificante para a vida dos irmãos. Amém? Então, estou dando continuidade ao testemunho. Esta câmera tá um pouquinho melhor, né? Com o celular daqui de casa tá uma benção, irmãos. Tá um quebrando um galho, mais um pouquinho pra lá, mais um pouquinho pra cá. Mas glória a Deus, né? Pelo menos a gente tem, né? Tem gente que nem isso tem. Glória a Jesus, para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, eu ficava com meus irmãos e meus irmãos, eles sentiam falta da minha mãe, eu também sentia. E meu padrasto ficava com a gente. Irmãos, e eu que paguei o preço, porque eu não era filha de sangue. Eu não era filha biológica de sangue. Então, irmãos, o que aconteceu? Eu comecei a ser assediada, irmãos. Ele começou a passar a mão nas minhas pernas. Começou a passar a mão em mim. E, irmãos, isso é horrível. Quando a pessoa é só uma criança, isso é horrível. Não tem como explicar. Depois de um tempo, irmãos, ele começou a querer me forçar a fazer sexo oral com ele. Mas pela honra e glória do Senhor, nunca chegou a esse ponto que eu fugia. Ele pegava o cinto, me ameaçava me bater. Era terrível, irmãos. Aí eu corri para casa da minha tia, pedi socorro para meus parentes. E eu disse que eu não ia sair de lá até minha mãe voltar. Fui para casa da minha avó. E lá eu fiquei. Eu esperava meu irmão dormir, irmão, e vinha pro meu lado. Era sempre assim. E minha mãe foi embora de casa com a amiga dela para se prostituir e adulterar. E aí, irmãos, o inimigo entrou e começou a fazer a arruaça, a bagunça. Porque quando a pessoa é batizada e se afasta, ele vem e traz mais 7 com ele. Né, irmãos? A palavra do Senhor diz, né? E assim aconteceu. E ela foi se envolvendo com amizades, foi se enturmando, foi andando, sabe? Aí começou a usar droga, eu não sei se já tinha experimentado. Começou a usar droga, começou a beber, começou a ir pra balada, começou a ir pra boate. E assim foi, irmãos. E teve um certo tempo que a gente teve que ir pro orfanato. Porque a gente não tinha nossa mãe presente em casa para cuidar da gente. Eu fui para lá, eu tinha 10 anos de idade. Meu irmão mais novo tinha 8. Eu cuidava dele lá. Eu passei em mais tempo do que ele. O pai dele depois pegou ele. Aí a gente era maltratado lá, judiado. A gente era obrigado. E aí, irmãos, eu fiquei em um da minha cidade natal. Depois a mulher judiava tanto de mim. Aí minha mãe, nesse tempo, conseguiu resgatar a gente. Ela roubou a gente de lá. Mesmo não podendo, estando na mesma vida que tava, ainda tava pior. Pegou eu e me tirou de lá. Me levou pra casa. Aí, irmãos, eu achei que as coisas iam melhorar, né? Que ia mudar, né? Fiquei toda feliz, eu sentia saudade dela. Eu falava, eu vou pra casa, vou morar com a minha mãe. E era o que eu mais queria, né, irmãos? Porque ninguém gosta de ficar criado em orfanato, criado nesses lugares. Porque lá tinha filhos dos pais sociais, que se fala, e a mãe social, o pai social, a mãe social,
que eles tinham o melhor quarto, eles podiam fazer tudo, a gente não podia fazer nada. Se acontecesse alguma coisa, a culpa era nossa. É uma coisa terrível, irmãos. É terrível, terrível. E tinha uma menina lá que tinha uma implicância comigo. E a gente já chegamos a sair a pontapés e soco e tapa. Hoje em dia eu falo com ela, eu conheço ela já tem a minha idade mais ou menos. Eu acho que ela é 2 anos mais velha do que eu. E eu me lembro, ela teve um acidente feio de carro depois de estar grande assim já, né? Andou no carro do homem, de um conhecido nosso. Ele tava muito louco, muito doido, muito drogado, muito bêbado. E ela também. Pra honra e glória do Senhor, não tava muito nessa vibe de sair. Aí, irmãos, o acidente disse que foi assim, o carro freou, ela tava sem cinto, bateu o rosto direto no vidro da frente do carro, irmãos, retalhou o rosto dela todinho, irmãos. E ela é uma menina tão bonita assim, ela é escurinha que nem eu. Acabou, o inimigo acabou com o Satanás, ele tem inveja do ser humano, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, então ela ficou com o rosto todo cortado aqui assim, retalhado, teve que fazer cirurgia. Ficou com o olho assim, mas cortou as pálpebras, ficou com um olho maior, um menor. Teve que fazer várias cirurgias para tirar os vidros da vista, quase ficou cega. E tá usando óculos por causa que afetou a vista dela. E ela também teve uma vida sofrida, né, irmãos? Ela foi mãe cedo, a mãe nunca ligou. Aí, mas agora ela tá com um rapaz, né? Eu não sei se ela tá em Cristo Jesus. Eu nunca ouvi ela falar de Jesus, né? Mas se eu tivesse oportunidade, eu ia falar de Jesus para ela. Mas creio eu que um dia eu vou encontrar ela e vou ter oportunidade de mostrar para ela que Jesus mudou a minha vida. E ele pode mudar dela também. Então, irmãos, dali daquele orfanato, eu fui para outro, que o assistente social ia lá e eu reclamava que eu era maltratada. Eu reclamava que eu era maltratada, judiada. Então, irmãos, eles me botaram num orfanato, numa cidade vizinha, Duas Barras. Irmãos, não foi diferente. O orfanato era do lado do posto policial. E por mais incrível que pareça, naquele orfanato anterior, eu era judiada, eu nunca tentei fugir de lá, nunca tentei. E lá, eles, se a comida estragasse, ficasse... a gente tinha um horário de ir pra escola, né? Aí, minha escola dava pra ir a pé, era dentro do orfanato. Os outros estudavam fora, eu pedia pra mãe social. Eu queria estudar em outra escola, para me ver as pessoas na rua, para me andar de ônibus, que eu era igual um animal, presa. Eu acho que eu e um menino que tinha problema de psiquiátrico, eu tomava remédio, era o que mais sofria lá. E eu queria, mas a mãe social disse, você não vai, vai ficar aqui mesmo, não sei o quê. Vai fazer isso, vai lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá bom, irmãos. Aí, em vez da criança crescer bem, eles acham que tá bem, sendo bem tratado. Cuidado, irmãos. Cuidado que as aparências enganam. Que acha que o filho vai ter tudo no lugar desse. Não é assim não, irmãos. Lá tem que trabalhar para comer. Se não trabalhar, não fizer nada, não come. É igual, parece até um presídio, irmão. Me perdoe falar. As crianças lá são judiadas, irmãos. Apanha, já vi criança sendo jogada debaixo da água fria. Apanha, é mal cuidado. Aí, irmãos, aí eles faziam aquela carne de porco que eles matavam lá. O marido dela tinha um chiqueiro lá pra cima lá. Porque lá era bem... A cidade lá é bem montanhosa, é bem... região serrana. E lá tinha muito matagal, muita trilha. E saía lá não sei aonde. E as casas eram casa 1, casa 2, casa 3, uma distanciada da outra. Vira e mexe, parecia muita cobra lá, um perigo para as crianças, irmão. Misericórdia, só o sangue do cordeiro, irmão. E para honra e glória do Senhor, aquilo lá fechou, porque aquilo tava uma bagunça.
os meninos os adolescentes estavam pulando para as casas das meninas adolescentes, engravidando as meninas, usando droga, virou uma área de prostituição aquilo lá, irmãos. Só o sangue de Jesus para ter poder. Aí, irmãos, aí quando botava tripa de porco no meu prato, eu nunca gostei de tripa de porco. Eu achava nojento, a tripa mesmo, a tripa do porco. E eles gostavam, falavam que tá uma delícia. Eu falava, olha, eu nunca comi isso, eu não como isso. Ela falou, eu botei, você vai ter que comer. Você vai ter que comer tudinho. Eu já ouvi testemunho de ex-espírita, de macumbeiro. Os demônios forçavam eles a comer carne humana, a mesma coisa foi comigo. Eles me forçaram a comer aquilo, comecei a fazer vômito, cebola frita, eu nunca gostei, irmãos. Me dava vômito. Irmãos, eu era obrigada a comer. Aí quando subejava a comida, ela azedava. Aí sabe o que eles faziam, irmão? Ela falava assim, guarda a comida dentro do forno, que essa vai ser sua janta. Você vai chegar, vai jantar ela tudinho. A comida já tava azeda, irmão, que eu ficava de meio-dia até as 5 na escola. Tava azedo, irmão. Ah, irmão, só o sangue de Jesus. Tinha dia que eu jogava fora escondido para não comer, para não passar mal, porque aquilo é muito, comida azeda é muito ruim. E quando eu comia, eu passava mais mal ainda. E aí eu pegava, jogava escondido fora, ia pra cozinha, arrumar a cozinha, falava, já comi, sendo que eu já não tinha comido nada. Aquilo era horrível, irmãos. Horrível. Então, os irmãos que tiver condições, se tiver algum parente passando alguma situação, passando alguma coisa, pega, não deixa na mão do estranho não, irmão. Porque você não sabe como é que seu parentesco está sendo cuidado lá. Eu falo por experiência própria. Quando a mãe quer cuidar com amor, estira. Às vezes a mãe não tem condição. Mas às vezes a mãe realmente abandona o filho. Então, eu aconselho os irmãos. Se você não tiver filho, você não gostar de criança, ora a Deus, passe a gostar, porque a gente vai crescendo com tudo aquilo que a gente foi vivendo na infância. A gente vai crescendo com aquilo vai desenvolvendo na nossa mente, aquilo vai fazendo mal, vai contaminando a nossa mente. Então é muito difícil, amados. E aí, irmãos, eu fui para esse outro orfanato. Lá tinha uma mulher, irmão, só de olhar, não é por causa que era madrasta não, porque eu tenho madrasta, irmãos. Eu tenho madrasta e eu vou falar para você, toda mãe que não é mãe nossa de sangue, nunca vai substituir o lugar da nossa mãe, irmãos. Por mais que nossa mãe erre com a gente e tudo, nunca vai substituir. Irmão, você via, ela tinha uma filha adolescente, eu acho que a menina tinha uns 16 anos. Eu acho que a menina até namorava em casa, se eu não me engano, namorava no sofá. Irmãos, a menina pegava chinelo pra gente, uma falava que a gente tinha que fazer isso, aquilo, a mãe dela, sangue de Jesus, ter poder falar, me desculpa, era igual uma bruxa, a mulher queria judiar, queria botar a gente pra fazer tudo, o posto policial do lado. Aí eu encontrei uma conhecida lá, a menina começou a paquerar o policial pra achar que ia fugir de lá. Eu falei, não faz isso, que se ele for lá vai ser ruim, vai dar ruim pra você. Ele é de maior, você é de menor, senão vai dar certo. Irmãos, eu não conheci ninguém, eu não cheguei a estudar não, irmãos. Teve uma festa do Ano Novo, aí eu não me lembro muito bem, não me recordo muito bem. Aí começou a soltar os fogos assim. Na hora de vir embora pra casa, irmãos, me deu um negócio na cabeça que eu fugi, irmãos. Eu não falei, não vou voltar pra lá, eu fugi. Irmãos, eu fugi, mas eu não sabia nem pra onde que eu tava indo. Eu não sabia nem pra onde que eu ia. Eu voltei pra aquele centro daquela cidade, já tava ficando tudo vazio. E eu encontrei aquela menina que falou que ia fugir. E eu falei pra ela, fulana, que eu não me lembro o nome dela também. Vamos embora, já tá ficando tarde, não tem ninguém na rua, tá deserto. Ninguém vai ajudar a gente tá foragido do orfanato, eles vão entregar a gente pra autoridade, eles vão entregar a gente. Nossa família não tá aqui, não tem ninguém, vamos voltar. E só por causa que a gente fugiu, irmão, por causa disso daí, a gente voltamos, eles deixaram a gente entrar de volta.
Irmãos, eu fui parar num mais longe ainda, irmãos. Em outro orfanato, passei por 3. Fui parar em um chamado Cidade de Carapebus, no estado do Rio de Janeiro. Irmãos, eu fui pra lá, irmãos. Lá começou Satanás a trabalhar na minha vida e me fazer o mal. Irmãos, eu fui pra lá, tudo direitinho. Lá as mulheres não eram ruins. Elas eram boas pessoas, elas tinham amor. Se quisesse conversar com elas, elas conversavam. Não tinha esse negócio de filho mais novo dentro lá. As filhas delas já eram casadas, já era tudo grande, já era fora dali. E tinha um jovem lá que ele era homossexual. O nome dele é Alan, era gay. Aí era eu, a Manuela, aí eu lembro porque é pouca gente, né? Eu, a Manuela no quarto das meninas e o Alan no quarto dos meninos. E depois chegou um menino lá chamado Daniel. E esse menino, ele tinha um problema, um remorso muito grande. O Alan também. Eu acredito que eles já foram abusados sexualmente, era espancado. E tinha uma menina adolescente que morou lá, fugiu, engravidou do rapaz, mas o rapaz teve responsabilidade, era trabalhador, assumiu ela e casou com ela, a Camila. A gente chegamos até a visitar a casa dela. E começou a andar umas meninas lá em frente ao portão lá do abrigo, o portão lá era grandão, irmão, não tinha como pular, não. Era gigante, gigante mesmo. E passava as meninas lá e brincando lá em frente lá de casa lá. A escola que eu estudava era estadual, eu já estava na 7ª série. Aí eu comecei a ir pra escola, a gente ia, pelo que eu me lembro, às vezes a gente ia a pé, às vezes a gente ia de Kombi, de van, né? Aí a gente ia. Aí o coordenador mandava buscar e levar a gente. Aí o nome dela era Keilane, eu acho, Keilane. Ela me chamou para ir na casa dela e quem tivesse afeto com aquela criança lá dentro daquele orfanato, ali eu já tinha base de 13 anos já, irmãos. Eu já tinha 13 anos de idade. Tá vendo, irmão? 3 anos de orfanato, irmão. Que tristeza, né? Só o sangue de Jesus. Aí, podia pegar para passar final de semana. Eu fiz amizade com ela. Aí, irmãos, eu fiz amizade com ela. Sendo que ela era legal comigo. E a mãe dela é Silvana, eu lembro o nome dela. Ela tinha problema de coração, ela tinha operado o coração, feito uma prótese, operado. E graças a Deus ela ficou bem, mas só que ela teve que tomar alguns remédios, né? Aí ela tinha uma filha, uma era adotiva, eu acho que inclusive ela adotou de lá mesmo onde eu tava. E uma era e uma era dela mesmo, trabalhava fora, e o outro mais velho, o rapaz, eu acho que era adotivo também. Aí ela me pediu, falou que gostava muito de mim, a gente era amiga, a Manu começou a fugir com um rapazinho lá, ela era menininha baixinha, 1,62 m, 63, tinha 12 anos ela. Mas olha, irmãos, a bichinha era danada, a bichinha pulava o portão. Era mais danada que eu, pulava o portão. Coisa que eu sou bem maior do que ela, eu tenho 1,66 m, 65. Aí ela pulou, irmão, começou a fugir. E o Alan, quem tem 16 anos, eu não tinha ainda, faltava 3 anos pra eu ter 16 anos. E ela faltava 4. Quem tinha 16 anos podia sair sozinho durante o dia, ir na rua. E tinha curso pra guarda-mirim, só que eu não tinha idade pra entrar. Era só com 16 anos. Eu queria trabalhar de guarda-mirim nos postos de saúde, igual lá trabalhava, pra eu distrair minha cabeça, né? Um curso, alguma coisa. E não tinha como, irmãos. Infelizmente, era só colégio de casa. Eles levavam assim na rua do abrigo, no final da rua e voltava. Irmãos, ninguém gosta de ficar trancado igual um presídio, né? Na cadeia, né? Aí eu fiz amizade com essa menina.
e a gente estudava na mesma escola. Eu lembro que a minha professora de ciência era espírita, né? A Mara, ela era muito bonita, mas ela era espírita. E ela falava negócio, ela gostava de estudar, ela é professora de ciências. Você vê como é que o inimigo é, né? Que os espíritas, os irmãos já ouviram de testemunho que ele gosta de comer defunto, abrir caixão, essas coisas. E ela falou que era do candomblé, creio eu, irmão, que ela também fazia essas coisas, não sei não. Aí, irmãos, ela via que eu era uma criança que eu não era feliz, sabe? E eu fiz amizade com as meninas lá, que ficavam botando pilha em mim na escola, que eu não namorava ninguém. E eu comecei a paquerar um menino lá, o menino não era afim de mim. Aí eu comecei a arrumar briga na escola, comecei a ficar revoltada. E eu comecei a fazer aquilo para as pessoas me respeitar, para eles me pôr o respeito. E lá os adolescentes já podiam pilotar moto, os meninos com 16, 17 anos pilotavam moto. E, irmãos, tinha 2 rapazes lá de fora me observando. Há muito tempo eu não sabia, irmãos. Me observando. E aqueles caras eram bandidos, irmão. E era terrível, irmão. Eu não sabia que eles ficavam lá me vigiando. Pra mim, estava esperando alguém, né? Aí, não deu, o menino não me deu bola, né, irmãos? Eu ficava mandando carta, recado lá pela tal de Lili, que é uma colega minha. Ela era bem bonita, usava aparelho e tudo. Aí ficava me botando pilha. Aí teve um dia que ela falou assim: olha, ele te respondeu. E eu toda boba, né, irmão? Que todo mundo já teve essa fase, né? Ele falou o quê? O que ele falou? Ah, irmão, era tudo mentira. Eu fui nele, que vergonha que eu passei, irmão. Ah, irmão, depois daí eu não comecei a ficar muito de amizade com ela mais, não. Eu vi que ela era falsa comigo. Aí eu fui me isolando, me isolando. Essa outra minha amiga lá de quarto, companheira de quarto, da no outro colégio, que a série dela era superior à minha. E eu peguei e continuei estudando. Teve um dia que me deu na teia, eles deixaram eu ir embora a pé pra casa sozinha. Mas aí já era pra eu passar por aquilo, irmão. Esse dia já tava escrito já tava armado pelo diabo o laço. Irmãos, ele veio sozinho, o menino, falar comigo. E eu já vinha vindo falando com ele, assim, vendo ele, né, em frente à escola. Eu falei: você tem algum parente aqui? Você vem buscar alguém, sua irmã, alguém? Ele falou assim: tenho. Aí eu falei: quem? Ele falou: a fulana de tal, que era essa menina que eu mandava dar o recado pro menino. Aí eu falei: ah, tá. Aí, irmãos, ela pegou, eu chamei ela: fulana, vem cá. Você conhece aquele menino ali? Falou que conhece você, que você é prima dele. Falou que conhecia. Aonde que vocês moram? Ele morava na mesma trajetória que ela morava. Moramos lá em um bairro, lá no bairro Bacaxá. Bacaxá não, é Caixa d'Água, um negócio assim. Eu fui andando, ela de bicicleta, aí foram nós 3 conversando. E o menino, eu acho que ele tinha uns 17 anos. Por aí, irmão, 18. E ele tava foragido, irmãos, da favela lá em Macaé, uma das piores favelas de Macaé. Ele fugiu pra lá, pra Carapebus, porque Carapebus pra Macaé é perto. E eu não sabia. Era uma favela braba lá, chamada Malvinas. Irmãos, ele falou que gostava de mim do jeito que eu era, que ele ia lá no coordenador pedir para namorar comigo em casa, porque teve uma menina lá que já namorou em casa, eu acreditei. E a gente foi andando e falou: tá chegando, vou lá na minha mãe para me apresentar você, para minha mãe, para minha família. E a menina chegou no ponto dela ir para casa, e eu fui andando com ele. E nada de chegar à casa dele, nada de chegar e nada de chegar. Aí já chegou na estrada de chão. Eu falei: olha, eu vou voltar, tá ficando tarde pra mim. Eu não posso demorar, senão eu vou ter ocorrência. Eles vão me proibir de andar sozinha. E eles me deram liberdade, eu não posso. Aí ele: não, tá chegando, é ali, aquela casa ali. Aí, por fora, assim, parecia tudo bem, né? Mas a casa não era dele, irmão. Era a casa de alguém que foi viajar, não sei. Irmãos, quando chegou lá, tinha um outro rapaz lá, irmãos. Alto, escuro, muito alto, daí tinha uns 2 metros. Irmão, entrei em desespero. Eu falei: o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? O que que significa isso? Irmãos, foi terrível. Foi terrível, irmão.
Irmão, pela misericórdia de Deus, eles não fizeram nada de penetração comigo, mas, irmãos, amarraram meus braços para trás. Tentaram arrancar minha roupa, eu fazendo luta corporal com eles. Não, 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 você não vai arrancar minha roupa. Você não vai, eu não quero. Eu falei pro outro, pro branquinho, você disse que gostava de mim, você não pode fazer isso comigo, não deixe seu amigo fazer isso comigo. E o cara aparentava estar até meio doente, que ele estava muito magro. Eu não sei se era droga. Eu não quero. Falei, não quero. Me ajuda. Eu comecei a gritar, ajuda, socorro. Não tinha nenhuma casa perto, irmãos. Irmãos, eles esquentaram o ferro de passar roupa. Amarraram minha mão para trás, amarraram minha boca para eu parar de gritar. Falaram que se eu não arrancasse a roupa e não fizesse o que eles queriam, eles iam me jogar no açude atrás da casa. Eles me mostraram, você tá vendo aquele açude ali? Irmãos, eu não sei nadar. Irmãos, eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo. Eu falei, o que que eu vou fazer? Jesus, me ajuda, eu pensando. Mas eu não cedi, eu lutei até o final, irmãos. E eu comecei a gritar amordaçada. E passou um pessoal de carroça, irmãos. Irmãos, foi Deus, eles escutaram a carroça passando, falaram, deu ruim, larga essa mulher pra ir, larga essa menina pra ir. Pularam por detrás, raparam fora, e eu fui me arrastando pra fora, irmãos, toda amarrada. Irmãos, que coisa terrível, terrível. Aí chamaram a polícia, chamaram o conselho, o coordenador, e ele falou, minha filha, você tem que ter mais maldade, porque olha o lugar que o rapaz trouxe você. Mas eu falei, é porque eu já ouvi falar que fulana namorava em casa. E que ele ia me levar para conhecer a mãe dele. E eles não me culparam, eles não me castigaram. Ali era o contrário dos outros orfanatos, eles eram compreensivos, porque eles sabiam que naquelas áreas vinha muito menino marginal, foragido, menino mau. Eu devo não ser a primeira vítima, né, dali, dessa região ali. Então, irmãos, vocês que têm filhas, meninas, moças, acautelai-vos, sejam vigilantes, leva na escola, busca, conversa, diz para não ir com estranho, porque, irmão, eu quase que eu paguei um alto preço, foi horrível. Irmãos, aquilo foi ficando dentro da minha cabeça, eu fui guardando aquilo, eu falei, para que eu nasci? Só para sofrer? Desde quando eu nasci, eu já nasci na incubadora, minha mãe jogava na cara que tentou me abortar, que eu não morri, que eu era ruim. Pra que eu nasci, meu Deus? Eu ficava falando. Irmão, e o mistério é muito grande, irmão. Os irmãos vão entender depois. E eu fui pro Ministério Público depor contra esses caras. Irmãos, eu fui numa audiência e eles me perguntaram o nome. Na hora eu me recordei só do menino que disse que queria namorar comigo. O do outro rapaz, eu não sei, sabia, mas eu descrevi ele e eles foram lá, né, relatando, e eles já sabiam quem que era, que já tinha mais ocorrências, irmão. Desses dois caras já por estupro de meninas ali naquela cidade, eles estavam foragidos de Macaé. Foragido de bandido, de justiça. Depois eu não sei se foram presos, eu não sei o que aconteceu. Irmãos, depois daí eu falei, olha, eu não quero mais ficar em orfanato, eu não vou mais. Em vez de eu ser protegida, tá acontecendo tudo de ruim comigo. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que dar um jeito de sair de dentro disso. E tá faltando já pouco tempo eu fazer 14 anos. Eu dei um jeito de fugir, irmão. Sabe onde que eu fui parar? Na minha cidade natal, onde que eu nasci. Nova Friburgo. Eu procurei minha mãe, eu procurei minha família. Irmãos, por incrível que pareça, eu acho que era pra ser, irmãos. Porque ninguém me acolheu, irmãos. Eu contei tudo, eu falei tudo. Eu procurei, eu falei, por favor, só até eu completar 18 anos. Eu não posso morar sozinha, eu não tenho como alugar uma casa. Eu não tenho como. Irmãos, eu conheci uma menina, irmãos.
a gente começamos a roubar, irmãos, para poder alugar uma casa. O inimigo trabalhou no coração da minha parentela para não me acolher, para poder, irmãos, eu fazer isso. Mas, irmão, não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram várias vezes, nada de irmãos, de eu ver nada. Era amaldiçoado. Eu não via dinheiro, irmãos. E a menina, a gente fomos presas junto, ela se entregou, me entregou. Eu fui tratada igual o porco dentro da cela, irmão. Algemada, de menor, eu era de menor. Consertei lá. Meu pai de criação, que tentou me abusar, foi lá, levou biscoito pra mim. Na hora eu até esqueci, irmão, do que ele fez comigo, que eu tava com tanta fome, as algemas cortando meu braço. Irmãos, eu já fui algemada pra ser envergonhada por Satanás, em plena luz do dia, sem ter feito nada. Irmãos, é terrível. Eu acho que se é outro que passa que eu tô passando, já tinha enlouquecido. Porque, irmãos, foi terrível, foi horrível. Não queiram dar brecha pro diabo, não, irmão, para acontecer isso, não. Mas eu não culpo só o inimigo, não. Por causa de uma atitude de um familiar lá atrás. A gente quer a semente, a geração, paga lá na frente. Como você tem cuidado do seu filho, da sua filha? O que você tem feito por eles? Irmãos, o que vocês têm feito pelos filhos de vocês, sobrinhos? O amor de muitos está se esfriando, Jesus está voltando. Às vezes você tem uma sobrinha ou sobrinho, você não tem o mesmo amor que você tem pelo seu filho, mas é do seu sangue, é seu parente. Às vezes está desamparado, precisando de uma ajuda, irmãos, de um teto seu. Não faça isso, você como crente, como conhecedor da palavra principalmente, não faça isso, irmãos, porque essa pessoa pode perecer e ir para o inferno por sua culpa. Isso é muito sério, amados. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é amor, Deus, ele é amor. Quem não tem amor ao seu próximo, não tem amor nem a si mesmo. Porque um dos 10 mandamentos é amar seu próximo como a ti mesmo, irmãos. Eu vou deixar uma passagem aqui para os irmãos, na confirmação do testemunho que eu estou dando, que está em Miqueias 7, do versículo 5. Louvado seja Deus. Não creias no amigo, nem confies no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus, ele fala, irmãos, você quer a resposta, abre a Bíblia que você vai achar, irmãos. Irmãos, tudo que eu passei na minha vida, quando eu oro, quebranto meu coração para Jesus, ele me consola, ele me conforta, ele não deixa eu ficar com aquilo na cabeça. Deus fez eu esquecer um bocado de coisa, irmãos, que se eu fosse ficar pensando, irmãos, eu não ia me aproximar de ninguém. De ninguém, irmãos. Eu fui judiada de tanta gente, de até mesmo parentescos meus, irmãos. Minha mãe possessa já quis me matar a facada. Irmãos, não brinque, ora, jejua, busca, porque Satanás não tá brincando não, irmão. Ele quer o máximo de almas que ele puder levar. Porque Jesus está voltando. Então eu vou ler o 7 também. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Tá vendo, amados? O que quer dizer aqui?
Se o inimigo já não está satisfeito com as suas desgraças. O inimigo aqui, irmãos, tá falando os carnais. Às vezes, como diz aqui, não confia no amigo, no parente. O inimigo do homem é da própria casa. Às vezes a pessoa não está satisfeita com a tua ruína, quer ver mais. Irmãos, quem vive nas trevas não cansa de fazer mal. Não cansa de ver a pessoa mal. Se ela puder botar aquela pessoa enferma, mentalmente vai botar. Irmãos, a depressão existe. Tudo que eu passei, eu fiquei doente. Eu tenho depressão ainda. Mas o Senhor Jesus, Ele tem me guardado. O Espírito Santo tem me confortado. Eu oro a Deus para eu largar o antidepressivo. Senão eu não durmo, irmão. Se eu não tomar, eu não durmo. Irmãos, depois eu comecei, irmãos, a roubar. Aí eu fui presa. Irmão, depois eu comecei a vender droga. Aí quando minha mãe foi presa, eu experimentei a droga, irmão. A colega disse, usa aí que você vai ver como é que vai passar a sua tristeza. Satanás falando. Aí, irmãos, o diabo falando. Usa aí, cheira aí que você vai ver como é que é bom. E do tempo que eu era mais nova, o negócio era brabo, irmão. Porque dizem que hoje em dia só tem maisena, mas o troço era droga mesmo. Irmão, para honra e glória do Senhor, eu já fui parar em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Irmãos, eu não tinha paz. O meu namorado, que era espírita, ele falava que eu tinha o demônio da mulambo, me levou no centro de macumba, e eu já tinha conhecido Jesus, mas ele me levou, teimou, ele era ogã. Eu falei, tá bom, vamos lá. E os demônios lá me enganando, falando que tava comigo, que era meus guias, que era isso, que era aquilo. O negócio foi ficando pior pro meu lado. E eu fui com ele batia tambor pro diabo dançar. E, irmão, logo de frente, uma mesa comprida, igual aquelas mesas de reunião de família grande, uma mesa compridona, lá na ponta da cadeira, que o diabo, ele quer se amostrar, né, irmãos? Ele acha que vai ser Deus, mas nunca vai ser. Que o nosso Jesus manda fogo na cara dele. Lá, com um chapéu baixo na cara, aquele camisão vermelho, falando comigo, com os olhos fechados, fumando cigarro, filtro vermelho. Se eu não me recordo, não sei se é azul ou vermelho. Eu acho que era Hollywood. Falando que era o Zé Pilintra. Falando que tava comigo. E realmente, irmãos, eu tava bebendo muito pra esquecer os problemas. E tava usando droga. A única coisa que eu não fumei foi maconha e crack. Pra honra e glória do Senhor. Eu nunca cheguei nesse ponto de botar isso na minha boca. E olha que já me ofereceram. Mas aí, Deus trabalha, não é só quem tá dentro da igreja, não. Deus saberia que se eu usasse, eu acho que eu já tava no inferno. Eu já teria feito coisa pior. Às vezes eu ia me entregar de vez para isso. E não ia ter mais salvação e nem jeito para mim. Então, por glória ao Senhor, nunca usei crack. Glória a Jesus. E aí, irmãos, eu achava, irmãos, que meus problemas iam passar naquilo tudo. Eu usava. Minha mãe foi solta, me espancou, depois me jogou na rua de novo. E aí eu comecei a arrumar namorado, e namorado não parava com ninguém, irmãos. Fui embora pro Rio, arrumei um traficante lá no Rio de Janeiro. Engravidei com 16 para 17 anos. Ele mandava eu guardar a arma pra ele, eu guardava. Eu ainda era boba. Irmãos, eu vou falar pra você que quem nasce bobo, eles falam bobo, que a gente cristão é bobo, né? Vamos dizer assim, vamos colocar que eu não tava fazendo bem, mas eu não era má pessoa. Tudo que me pedissem eu fazia, irmãos. Se fosse armando um laço de morte ali, já teriam me matado. Porque eu não tinha maldade, até hoje eu não tenho, irmãos. Então falou, guarda essa arma, essa munição pra mim, carrega. Eu carreguei. Carrega esse saco de droga pra mim, eu atravessei. E, irmãos, eu nem sabia que do outro lado da passarela era a favela rival. Temos de sair uma troca de tiro e eu andando ali, passeando tranquila, passando pelo aquele meio de fogo cruzado, irmãos. Irmãos, eu engravidei, mas eu não sabia que eu estava grávida, que era a minha primeira gravidez. E eu e ele começamos a brigar muito, era por causa da gravidez, eu não sabia. E ele também me ameaçava, falava que se eu dançasse no baile ele ia me dar um tiro no pé. Porque eu era muito vaidosa, né, irmãos?
E as bagagens do diabo, né, da pombagira, também seduz muito homem, né? E eu me pintava, eu usava implante, eu usava vestido tomara que caia, salto alto, eu andava muito bem produzida. E eu tinha 16 aninhos, né, irmãos? Ele tinha 27 anos já, né? Aí o cara se sente, sei lá, não sei. Aí, irmãos, ele falava pra mim, você vai ficar quietinha aí no canto. Eu tinha que obedecer igual cachorro. Então, irmãos, assim eu fazia. Irmãos, eu sempre respeitei na minha união, assim, relacionamento. Mas quando eu não queria, eu falava que não queria. Aí, você sabe, a pessoa com um demônio nas costas, demoniado, com pombagira, não para com ninguém. E, irmãos, eu comecei a passar mal. Eu fiz o cabelo com a prima dele, ela já tinha uns 3, 4 filhos. Falei com ela, fulana, eu quase que desmaiei. Hoje eu tô passando mal. Eu não tô bem. Eu tô com enjoo. Ela falou assim comigo, você deve estar grávida. Eu falei, não tô grávida não, menina. Você tá doida? Nunca tive filho, não sei nem como é que é isso. Ela falou assim, você deve estar. Irmãos, no dia ele chegou endemoniado. Eu acho que já foi da vontade de Deus. Ele chegou, eu tava com a mala arrumada pra ir embora, irmãos. Eu não queria mais ficar com ele. Me deu um negócio na minha cabeça. Ele tinha um filho com uma mulher, eu não sei se eu fiquei com ciúme. E ele não parava em casa, eu não sabia o que ele tava fazendo. A irmã dele me dando conselho pra eu sair fora, que ele era muito doido. Mas eu gostava dele assim mesmo. A mãe dele falava a mesma coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que esse pessoal tá mandando eu fazer. E a prima dele sabia, irmãos, que eu tava indo embora grávida dele, né? Ela sabia. Porque eu, no máximo, eu podia ir na casa dos parentes, porque mulher de bandido, se não respeitar, morre, né? Então, irmãos, eu fui embora. Eles me deram passagem, eu fui escondido dele. Irmãos, acredito eu que ele deve ter ficado doido. Aí eu fui embora pra Caxias, porque eu morava no Rio mesmo. Aí continuei eu vagando, fazendo amizade, indo pra baile funk, black lança, balinha. Só como eu falei pros irmãos, só nunca usei crack, pão e glória ao Senhor, e maconha, que eu passava mal. A maconha eu passava mal, não me lidei com a maconha. Glória a Deus. Aí, irmãos, eu comecei pro baile e dormi na casa de uma amiga, dormi na casa de outra, apanha roupa com uma, apanha roupa com outra. Aí depois eu falei, eu tô cansada dessa vida, de passar a noitada, de virar a noite, eu tô cansada. Mas minha mãe não me aceita, gente, o que que eu faço? Ninguém quer me alugar a casa, que eu sou de menor, mas no Rio de Janeiro eles alugam, gente. Eu não consegui, porque não foi da vontade de Deus, não foi. E, gente, não pareceu um crente, um cristão, para evangelizar para mim, para me ganhar para Jesus. Não pareceu um. Irmãos, eu vaguei, irmãos. Sabe até quantos anos que eu vaguei para eu ter encontro verdadeiro com Jesus? Se eu falar, os irmãos vão falar, não é. É, irmãos. Eu vaguei dos 13, dos 12 para 13, até os 21 anos de idade. Até os 21 para 22 anos de idade. Esse tempo todo, na casa de um, na casa de outro, não tinha onde cair morta. Comia na casa de um, tinha dia que eu ficava 2, 3 dias sem comer. Fiquei magra, batida. E sem contar que eu não contei pros irmãos a parte da minha gravidez, né? Perdão, irmãos, quase que eu esqueço. Foi assim. Aí eu voltei pra minha cidade natal. Eu achei, lá eu vou procurar alguém. O tempo passou, vai que alguém amoleceu o coração, me ajuda, não sei. Agora que eu já tô mais crescida, às vezes alguém me ajuda. Fui, irmãos, fui procurar, primeira coisa, meus parentes, mesma coisa. Porque eles têm uma condiçãozinha assim, irmãos, né? Pela misericórdia de Deus, mas acha que tem o mundo todo nas mãos, né? Mas a nossa riqueza está escrito em Apocalipse. Apocalipse, né? Os irmãos sabem aí, depois os irmãos procuram. Que lá na Jerusalém é de ouro, de cristal. A nossa riqueza tá lá, não tá aqui não. A gente morrer, isso aqui, ó, isso aqui vai ficar dentro do caixão.
vai ficar espiritualmente, fisicamente, e se a pessoa for ímpia, a roupa, for pedaço de roupa, vai pro inferno com a roupa que morrer. Mas se for cristão com vestes com modestia, vai ser transformado. No dia vai ser ressuscitado com a roupa que morreu. Mesmo assim, vai estar com a roupa também. Vai ser ressuscitado com corpo corruptível, né? Glória a Deus. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Aí, irmão, a minha amiga, eu pedi ela, falei, meu peito tá doendo. Ai, tá com meio duro, um caroço. Aí eu apertei, irmão. Voou aguinhas, que é o chamado colosto. Voou longe, irmãos. Aí ela falou, parabéns. Aí eu, parabéns de quê? Não é meu aniversário? Parabéns, mamãe do ano. Eu falei, que mamãe do ano? Como assim? Parabéns, você vai ser mãe. E aí eu lembrei daquele dia que a prima do meu ex falou comigo que eu tava grávida. Eu falei, nossa, como é que eu vou voltar lá atrás desse homem? Não sei se ele tá com raiva de mim, se ele quer me matar, se ele arrumou outra. Não, vou segurar a peteca aqui. Eu não vou contar pra ninguém por enquanto, não. Mas, gente, diante a Deus, olha, agradeço muito a Deus de coração. Nunca me passou na mente de abortar um filho meu. Por mais que não era dentro do matrimônio, que não fosse da vontade do Senhor, que foi no pecado, na fornicação. Mas sabe o que eu falei? Deus, parece que eu sempre temia ele por dentro, sabe? Eu falei, Deus, se eu arrumei, eu vou criar, eu vou dar meu jeito. Irmãos, eu fui ali passando a gestação, fazendo pré-natal, fazendo tudo. Teve uma hora que a barriga não pôde esconder mais. Aí minha mãe viu. Aí na hora ela ficou, parabéns. E minha mãe no mundo usando drogas também, bebendo cachaça, trocando de homem igual troca de roupa. A maldição hereditária fez uma corrente, que a minha família era toda espírita. A maioria, minha avó, minha bisavó, não sei se minha mãe já foi também, já mexeu, entendeu? Aí, foi assim. E aí, irmãos, ela no início parece que ela tava bem, né? Mas quando ela bebia, ela se transformava. Virava... Minha mãe não era ela mais, não era ela ficava possessa. Teve uma vez, irmão, que ela tentou dar um chute na minha barriga. Meu tio trabalhava de posto de segurança no posto de gasolina. Aí lá tinha um bar, karaokê, a gente tava tudo lá na época. Zoando, bebendo, olha só. Meu filho nasceu com saúde pela misericórdia de Deus. Que eu tava bebendo, irmãos. Eu tava adolescente, grávida, sem teto. Entendeu? Sem ninguém. A gente pensa que se afogar nas bebidas, nas drogas, eu achava assim que ia estar resolvendo, mas não tava. Eu tava quase prejudicando meu filho. Mas pra honra e glória do Senhor não prejudicou. Aí, irmãos, na hora que ela ameaçou me dar um chute, começou a gritar, que meu tio já conhecia que minha mãe se transformava, ele me virou. Na hora que ele me virou, a minha barriga pegou na perna dele o chute. Era pra matar meu filho. E eu pensei, meu Deus, quase que acerta meu filho. Eu pedi uma carona, eu falei, me tira daqui agora, me leva pra qualquer lugar pra me dormir, mas me tira daqui. Eu não quero ver essa mulher mais, ela não tem coração. Isso não, ela não é minha mãe, mas realmente não era minha mãe que tava ali. Não era ela. E aí, irmãos, foi passando, eu fui fazendo pré-natal. A primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho, eu sozinha, irmãos, compartilhando esse momento sozinha, tão especial da minha vida, que não tem coisa melhor do que ser mãe. E eu ouvi o coraçãozinho batendo, eu chorei tanto. Eu senti ele se mexendo. Até para escolher o nome dele, irmãos, eu ficava trocando o nome. Vai ser Pedro Lucas, vai ser Davi, vai ser... Sabe? Eu consegui, irmãos, alugar uma casinha, eu consegui o Bolsa Família. Aí eu consegui um barraquinho lá na favela, lá da onde que eu sou conterrânea. Aí disse que pagava a luz, mas não pagava. Eu ganhei os móveis, ganhei uma cama, consegui. Eu peguei os móveis da casa antiga que minha mãe abandonou, levei tudo pra lá. Consegui bujão de gás, não, cozinhava na fogareiro. Roupa pra ele eu consegui bastante, fralda. Eu corri atrás de tudo, enxoval, banheira. Depois foi apertando, irmãos.
Foi apertando, eu fiquei com medo de não conseguir ter lá pedir ajuda, que eu era de menor, com medo deles tomar meu filho de mim. Então, fui fazendo o que eu pude sozinha. Minha família nem aí. Eu fui lá grávida, nem aí. Tá bom, tá nas mãos do Senhor, né? Aí, Aí começou a apertar o negócio do aluguel pro meu lado. Eu não pude. Aí eu conheci um rapaz que falou que assumiria meu filho, que assumiria eu, mas o menino era meio descabeçado, sabe? Doido com doido não dá certo, né, irmãos? Eu falei, não, agora eu vou ser mãe, não quero não. E eu tinha nojo da cara dele, não ia com a cara dele de jeito nenhum, irmãos. Às vezes era de Deus mesmo pra mim não ter colado com esse cara, sabe lá o que ia acontecer. Aí eu continuei sozinha. E aí, irmãos, o dono da casa começou a arrebentar o fio lá, que lá era gato, não sei, era uma emendação danada. Começou a emendar os fios, tirar lá, me deixar no escuro, aí eu tinha com uma vela, pra ficar no escuro na casa. Aí eu lembrei da casa de mamãe que tava abandonada. Mas só que essa casa tem muita história ruim, irmãos, aconteceu muita coisa lá. Mas ela tava abandonada, eu fui pra lá limpar. Eu fiz amizade com uma menina chamada Aline. Ela tinha um filho, tem um filho. Agora acho que ela tá com 3 meninos, é Daniel. E ela era muito afim do meu irmão. A consideração que eu acho que ela tinha é porque ela queria ser minha cunhada, né? E as mulheres tudo ficava doida pra ficar com meu irmão. Aí ela me cedeu a casa dela por um tempo, passa um período da sua gravidez aqui. Eu falei com ela, Aline, mamãe deixou uma casa lá, vamos lá comigo ver como é que tá? Ela falou, vamos. Irmãos, a casa tava sem luz, roubaram os fios de cobre todinho pra vender, invadiram a casa ficou abandonada. O poço, a bomba d'água foi roubada, que bombeava água pra caixa. Resumindo, eu tive que arrumar jeito de arrumar água, não tinha muito mal, eu tinha que encher litro d'água pra tomar banho. Como é que eu falei, meu Deus, como é que eu vou criar meu filho aqui dentro, meu Deus, não tem água nem pra eu tomar banho, não tem água nem pra lavar a casa, pra limpar, pra fazer comida. Aí essa Aline falou, você não vai ficar aí não. Irmãos, eu fiquei lá operada, assim que eu saí de lá. Pra sair do hospital quando ganha neném, quando é de menor, tem que ter alguém pra assinar, né? Alguém responde. Aí, irmãos, eu não consegui. Eu tive que pedir, que eu tava com um celularzinho mais ou menos na época, pra aquele garoto que tava me apurriando pra querer morar comigo, pra pedir a mãe dele, que a mãe dele gostou de mim. Assim, fez amizade comigo. Ela foi lá, eles foram de carro, o pai dele tinha carro, assinaram e liberaram pra eu sair da maternidade. E, irmão, vocês acreditam que o Conselho Tutelar foi lá, o Ministério Público, eles queriam tirar meu filho de mim, me internar no internato de novo. Irmãos, por Deus, irmãos, eu falei, vocês pegar meu filho de mim aqui, eu pulo desse andar daqui de cima, meu filho de mim vocês não vão tirar, não. Irmãos, quando eu olhei meu filho pela primeira vez, irmão, foi um primeiro amor à vista. Eu chorei quando eu escutei ele nascendo. Irmãos, eu passei mal quando eu ganhei ele. Eu não tinha força para ficar em pé, eu não comia bem. Eu tava anêmica, eu caí. Foi de Deus, eu tava dando banho nele. Não tinha nem acompanhante eu não tive, irmãos. Foi muita luta, eu cesariana, pra baixar, dar banho nele, dar banho. Eu fiz muito esforço. Então, irmãos, eu fui botar ele na banheirinha pra dar banho nele. Separei a roupinha dele, sabonete. Aí eu pedi uma mulher doida lá, que morava lá perto de casa, pra levar. Olha, o barraco lá tá aberto, as bolsas já tá tudo arrumadas já. Que eu ia vir pra internar. No dia minha mãe apareceu lá pra internar lá, fez um show danado. Minha filha vai ganhar, minha filha vai ganhar. E sendo que não tava na hora ainda. Aí no outro dia que eles falaram, olha, essa menina não vai ganhar normal não. Aí foram lá e me operaram. Aí eu liguei pra vizinha, chamar a Dindinha. Eu falei, Dindinha, leva as minhas bolsas que eu vou ganhar neném. Aí, irmãos, ela foi, levou as bolsas. Aí, nasceu, eu escolhi o nome dele de Breno. Irmãos, ele é minha cara. Minha cara, irmãos. Cagado e cuspido minha cara. Aí, irmãos, eu fui pra casa dessa Aline morar com ela. Aí conheci outra colega dela, tal de Manu. Também me ofereceu a casa pra ficar. Mas aí, irmãos, o diabo é sujo, né? Nada é de graça, né? Eu tive que ficar na casa dela, cuidar dos filhos dela pra ela ir pra farra. Pra ela poder se drogar e beber, ficar a noite toda na rua. Com mais um meuzinho, pequenininho, novinho, chorando. Tive que ficar.
E eu desmaiei, irmãos. Olha só como é que Deus é bom. A vizinha lá, quando eu morei no início na casa sem condição, pediu para segurar meu filho no colo para ver ele. Assim que ela pegou ele no colo, eu desmaiei de fraqueza, porque eu amamentava, rolei escada abaixo, cheio de ponto. Pela misericórdia de Deus, meus pontos da barriga não abriu. Lá no hospital também, na maternidade. Assim que eu fui botar ele na banheira para dar banho nele, eu segurei ele nos meus braços, a enfermeira do meu lado. Primeiro ela socorreu ele, claro. Eu caí no chão, ela pegou ele, senão ele ia morrer afogado. O inimigo tentando matar meu filho, tentando. E aí assim foi. Eu fui pra casa dessa mulher, lá tinha cheio de mofo. Aí eu tinha que limpar lá, porque não tava nas condições de higiene muito boa. Eu posso sim, podia ser pobre o que for, mas sempre gostei da limpeza. E fui cuidando das crianças, fui fazendo as coisas. Ajudando também, né? Aí com o Bolsa Família que eu ganhava, que era R$ 175 só, eu ajudava ela. Eu ainda tinha que comprar fralda para minha filha. E pro meu filho, quer dizer, pro meu filho. E levar ele no pediatra comprar medicamento, quando no SUS não tinha. Irmãos, e eu não contei também, né, pros irmãos, é tanta coisa que passou que tem hora que a gente fica até meio coisa para lembrar, para contar tudo. Eu procurei o pai do meu filho grávida. Eu fui lá no Rio de Janeiro, de barrigão, 7 meses, irmão. Sabe o que ele falou pra mim? A prima dele já tinha contado pra ele, né? Com certeza. E ele já tinha voltado com a ex dele, que ele tem um filho. Ela judiava dele, irmãos. Eu tratava ele tão bem. Ela judiava, maltratava, mas ele gostava dela, judiando dele. Aí, irmãos, pegou e falou: se você voltar aqui grávida de novo, eu te mato. Você, com criança, barriga e tudo. Irmãos, ele tava endemoniado. Foi o diabo que usou ele, irmãos. Porque ele não era assim com criança. Ele sempre gostou de criança. E a mulher querendo avançar em cima de mim, irmãos. Depois eu voltei lá de novo, irmãos. Quando eu ganhei meu filho, eu levei pra ele ver. Parecia um pouco com ele também, irmãos. Eu levei lá, vamos fazer o DNA. É seu filho, eu vim trazer seu filho pra você ver. Irmãos, eu não sei. Eu botei ele na justiça, ele compareceu. Mas houve uma barreira, o diabo botou uma barreira pra eu me desencontrar com ele, pro meu filho ser tirado de mim, irmãos. Olha como é que o diabo é sujo. Às vezes meu filho estivesse com ele, meu filho ia virar bandido. Ou às vezes teria tomado uma bala perdida lá embaixo. Então Deus sabe de tudo. E ele sabia que o menino era filho dele. Chegou a intimação para ele lá. Eu dei o endereço no fórum direitinho. Ele compareceu. Mas quando ele chegou a intimação para ele, não chegou para mim. Depois, no dia seguinte, eu fui no Ministério Público e perguntei se o Rafael, o pai do meu filho, tal, apareceu lá. Falou: olha, ele teve aqui sim. Ele teve intimação, chegou para ele, mas eu falei: olha, para mim não chegou intimação nenhuma aqui de audiência de nada, não. A audiência era para ele dar pensão alimentícia, né? Reconhecimento de paternidade, mas eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se apanharam a carta no correio lá de maldade, não me entregaram. E assim foi. E eu falei: e agora? Como é que eu vou atrás dele de novo? Eu consegui ligar para lá. E ele falou um bocado comigo. Falou: olha, eu fui, você não foi. Ele achou que eu não quis ir. Você não foi para poder ver coisa. Então esse menino não é meu filho. Mas eu falei: olha, não chegou a carta para mim. O inimigo botou na cabeça dele. Ele não quis entender. Não deve pegar de maldade a carta. Não sei, não chegou para mim. E aí eu falei: então tá bom, seja o que Deus quiser. Nunca mais eu tive contato com eles, irmão. Não sei se tá vivo, se tá morto, se saiu da bandidagem, se não saiu. Só Deus sabe, né? E aí, irmãos, eu fui criando ele, fui criando, morando na casa dessa mulher. Teve um tempo que ela chegou a falar que não tava dando mais, que era para eu arrumar um rumo para mim. Aí eu tive que voltar. Eu tive que voltar para casa sem luz. Eu fui no assistente social, falei... Eu tinha me lembrado que assim que eu ganhasse ele, eu tinha que levar ele para poder incluir ele no cadastro Bolsa Família, que é assim que nasce. Para honra e glória do Senhor, não aumentou muito não, aumentou para 250. Eu consegui alugar um barraquinho de 250 para mim. Mas aí, irmão, tem luz, tem gás, tem tudo. Irmãos, eu não sei como é que eu consegui criar meu filho até a idade que ele foi tirado de mim. Eu criei ele até
1 ano e pouco, eu criei ele roubando também, irmãos. Foi terrível. Eu tive que roubar em supermercado. Eu botava ele dentro do carrinho. O carrinho é fundo assim. Eu botava uma sacola preta grande por de cima. Botava leitinho por debaixo. Fralda. Porque ninguém ajudava, irmãos. O amor de muitos nas igrejas estão se esfriando, irmãos. Quantas mães estão passando que eu já passei. Irmãos, cadê Deus na sua vida? Para que você quer tanto dinheiro? Para guardar? Para enfeitar? Ajuda seu próximo, irmão. Se põe no lugar daquela pessoa. Gente, assim não vai herdar o reino de Deus, não, amados. Não vai. E aí, eu não consegui mais me manter. E aí, eu tive que... Minha mãe, ela não podia ter filho mais. Ela estava doida que meu filho fosse tirar de mim. Ela foi lá e me denunciou que eu não podia mais criar ele. Em vez dela me ajudar, irmãos, ela foi lá, inventou um monte de coisa que eu nem estava fazendo. E para eles, uma palavra de uma avó, ela dizia ser honesta, era tudo. Irmãos, quando falaram, eu fiquei lá com 17 anos, quando eu completei 18. Eles falaram, sinto muito, você não pode mais ficar com seu filho aqui. Seu filho fica, você vai. Eu falei, não. Não, isso pode ser só um sonho, vocês estão brincando comigo. A ficha não caiu, irmão. Não caía, irmão, não caía. E eu que me dediquei, lutei tanto para criar o Breno. Eu falei, eles devem estar fazendo uma pegadinha comigo. Irmãos, eu fui na sala da coordenadora do abrigo. Ela falou comigo. Meu filho foi vendido, irmãos, porque minha família não era a meu favor. Foi muito rápido. Ele ficou lá menos de 3, 4 meses. Porque, em média, fica no orfanato igual eu fiquei 1 ano. Depende, até sendo pequeno. Eles dão tempo para a mãe e o pai arrumar um emprego. Porque eu não abandonei, eles tiraram ele de mim. Eles viam o meu cuidado com ele lá dentro, quando eu permanecia. Irmãos, ele não tinha uma feridinha no corpo. Ele foi para lá, depois que me expulsaram, ele ficou todo machucado lá dentro. Falaram comigo que estavam judiando dele, irmãos. Eu queria tirar ele de lá, não tinha como tirar, não tinha casa, não tinha nada. Irmãos, isso me matou. Eu morri por dentro. Eu falei, eu nunca mais vou ser a mesma. Nunca mais eu vou ser a mesma. Eu ia lá, pelo amor de Deus. Eu fui na justiça, fui na assistente social, me dá um emprego, por favor, vou perder meu filho. Eu fui no fórum, por favor, jovem aprendiz, na loja Marisa, me dá um emprego. Me dá um emprego, faxineira, no hospital. Nem que seja para tirar os lençol da cama das pessoas que tá sangrando, que chegou de acidente, qualquer coisa. Mas, por favor, quero trabalhar. Eu já fiz 18 anos, eu posso assinar a carteira. Irmãos, e lá se foi. Eu ia visitando ele. Quando eu saía para ir embora, ele chorava, mamãe. Ele já me conhecia como mãe. E aquilo me matava, me doía, me corroía. Ele, mamãe, não vai. Aí eu, ai, filho, a mamãe não pode fazer nada. Mamãe não pode, filho. E eu vivendo de casa dos outros de favor para lá e para cá. Não tinha como eu mentir, porque eles iam fazer uma visita, eles iam investigar, eles estavam em cima de mim. Um casal que é do fórum já estava de olho no meu filho, desde a maternidade, para adotar. Eles eram a mulher estéril. E eles adotaram ele. Eu tentei me matar, irmãos. Eu achei que a culpa era minha, mas depois eu fui entender o plano de Deus na minha vida. O Espírito Santo me confortou e disse: o que você pôde fazer, você fez, minha filha.
E Deus vai me honrar naquele grande dia, eu tenho certeza. Porque eu fui mãe, eu honrei com o meu papel, fiz a minha parte até onde eu pude fazer. E eu vou mostrar a marca para os irmãos, o tamanho do corte que eu fiz no meu braço. Eu já tentei, já pensei em me jogar debaixo do carro, antes, né, irmãos? Não agora. Que agora eu tô em Cristo Jesus. A marca. Eu levei 21 pontos. 21 pontos, irmão. Eu cortei na direção do pulso mesmo aqui, ó. Como os irmãos podem ver. Foi para se matar mesmo, irmãos. Foi para tirar a vida mesmo. O médico falou, se pega mais um pouquinho na veia, você tinha morrido. Irmãos, aí que eu comecei a me entregar para bagunça. Ele já não sabia mais o paradeiro. Aí eu tive a última esperança. Eu fui lá no ministério. Eu posso visitar ele pelo menos? Eles me proibiram até de ver. Tiraram ele à força de mim. A humanidade é cruel. O homem fala que é justo, o juiz. Por isso que Jesus, ele é o nosso advogado. E ele, nos dias do trono branco, do grande dia, vai vir como advogado, vai vir como juiz. E esta causa já está registrada lá no céu. Eu tenho certeza. Ele vai falar por que vocês não deram oportunidade para essa jovem. Porque a cidade da onde eu vim, ela é muito grande, indústria de costura. Lá tem muitas confecções, muitos supermercados, muitas lojas de roupa. Eles não me ajudaram porque estava já na intenção de tirar o menino de mim. E sabe quantos anos ele tem hoje, irmãos? Em maio ele fez 7 anos. Eu ganhei ele em 2015, ele fez 8 anos, irmãos. Já tem muitos anos que eu não vejo ele. Eu não sei. Uma vez o diabo usou minha mãe para poder me cutucar no meu sentimento. Falou que viu a mulher loura que adotou ele. Ele estudava na escolinha particular, eu estava sabendo, estava informado onde que ele estudava. Aí o inimigo botou na minha cabeça, vai lá, apanha ele, mas se eu pegar, você tá sequestrando, ia ser pior para mim. Eu tive que aguentar. Por isso que ele louvou, fala, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas antes eu ficava questionando. Mas depois eu fui entender que os planos do Senhor não é o mesmo. E depois, irmãos, eu fui pra bagunça. Arrumei mais cara traficante pra ficar. Usei droga. Fiquei com o gerente. Minha vida virou um bagaço. Bagaço. Deus me tirou. Depois, irmãos, vocês acreditam? Depois demorou bastante, irmãos, para eu ficar sério com Jesus. Não foi fases. Porque quando Deus tem uma obra na vida de um vaso, é um verdadeiro ovelha do Senhor, não é paf e puf, não. O negócio foi estreito. E quando o Satanás botava na minha cabeça, me lembrando que falava lá, tiraram teu filho de você não é ninguém agora. Aí eu caía, falava, meu Deus, eu quero beber até morrer. Eu não tô aguentando. Eu com 18 anos, 19, fumava cigarro, com não sei o quê. E eu, meu Deus, eu não quero mais essa vida. Me ajuda. Aí foi no tempo que eu conheci esse menino espírita. Aí a Pombagira, o demônio, falou que ele que não deixou engravidar mais. Olha como é que o diabo é mentiroso. Que dizer que não deixou ter mais filho. E eu acreditei no diabo. Eu tava com a fé tão fraca que eu chorei ainda em frente ao diabo. Porque eu realmente, irmãos, eu tive namorado, já cheguei a morar junto, já tava quase casado, eu não tava conseguindo ter mais filho. Então, irmãos, aquele demônio, ele queria me abater para eu me suicidar, para eu me matar. Irmãos,
eu não sei como que eu consegui ficar de pé. Mas não foi por mim, não. Foi algo sobrenatural. Eu não sei se oraram por mim, porque hoje em dia, irmãos, ninguém quer pagar preço por alma, não. Ninguém quer ir atrás de uma dracma perdida, da ovelha perdida, não. Foi o próprio Espírito Santo que veio até mim, o encontro, e me resgatou. Depois, irmãos, eu encontrei com um amigo de muito tempo. Eu tinha 13 anos, 12 anos. Ele tinha 24, 25. Minha mãe namorou com o irmão dele. Ele ia lá em casa, lá tomar café. Ele ia lá direto. Aí ele me via, eu saía correndo para a cozinha, que eu era tímida. Eu cuidava da minha irmã. A minha irmã também foi adotada. Satanás quebrou essa família todinha. Só o sangue de Cristo. E aí, depois de muitos anos, os anos se passaram. Minha mãe adulterou com ele, com o irmão dele. Teve uma filha, pagou o preço. Porque ela, conhecedora da palavra, o cara que ela namorou tacou fogo na casa dela. E queimou tudo. E aí ela perdeu a filha dela. Tiraram dela, ela virou mendiga, minha mãe. Preço do adultério. Então, irmãos, igual Davi. Davi fez o quê? Os olhos dele se encheram para Batseba. Ele ficou admirado com a beleza dela. Ele ficou admirado com ela. E aí ele pecou. Só dele ter olhado, ele já pecou, né, irmão? A Bíblia diz que só olhar e pensar a gente já tá pecando. Então temos que ser vigilantes, irmãos. E, irmãos, quando isso aconteceu, a vida da minha mãe virou um verdadeiro inferno. Primeiro, que ela estava casada, não era nem divorciada. Segundo, o cônjuge é vivo até hoje. Foi daí para pior. E tá ainda pior. Porque Deus, enquanto a pessoa não tomar posição, ou ele não quebrar, não amassar, entendeu? E fazer, a pessoa não volta para Jesus, não. Eu sou prova disso. Eu tive que sofrer muito, irmãos, para voltar. Eu era rebelde. Sabendo da verdade, eu era rebelde. Eu tenho chamado desde nova, irmãos, para ser pregadora da palavra, para evangelizar. Eu não digo nem pastora, irmãos. Me desculpa os irmãos, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu não vejo na Bíblia escrito pastora, que existe pastora. Existe pastor, né? Deus deixou os discípulos como pastor para pastorear suas ovelhas, para entregar no grande dia. Pastora, eu não vejo. Se alguém souber aí na Bíblia que existe pastora, me avise. Agora, evangelista, missionário, aí existe. Aí, irmãos, aí o Davi fez isso. Ele teve um filho com Batseba. Ele entrou-se a ela, a reconheceu. Ele mandou primeiro, armou pro marido Batseba para matar ele. Mandou ele para uma guerra que tinha lá mais de 50 soldados. Ele morreu. E ela foi ao enterro dele. Ele mandou matar o marido da Batseba para poder ficar com ela. E o Senhor enviou o profeta e falou com ele. O Senhor deu uma cajadada nele, amados. E essa doeu tanto, ele se humilhou. Por favor, não deixa meu filho morrer. Ainda mais que ele estava apaixonado pelaquela mulher. E Deus o perdoou, mas Deus levou a criança. Levou porque ele, além de ter mandado matar, tirar a vida de alguém, ele adulterou. Então, foi isso que aconteceu. Irmãos, Deus perdoa. Deus perdoa todos os nossos pecados. Mas às vezes a consequência fica, irmãos. Então é coisa muito séria. É algo muito sério. Igual eu, irmãos. Os irmãos devem estar vendo aí. A irmã corta cabelo. Eu vou chegar nesse ponto. Mais um pequeno. Vou dar um pequeno testemunho para não cortar esse que eu tô dando da minha vida. E eu vou procurar aqui rapidinho. Que eu tô fazendo um vídeo por etapa, mas aí no YouTube vai aparecer no canal Semeando Vidas como um só. E aí foi isso, irmãos.
que aconteceu? O Senhor perdoou, mas a consequência do pecado ficou. Irmãos, ai daquele que teimar com o Senhor, conhecendo a verdade. Ai! Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar dentro de um poço, de um rio, do que escandalizar o Senhor. Ou Deus vai cobrar muito mais dos desviados naquele grande dia, dos que conhecem a sua palavra, porque não é mais como inocente. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu vivo a sã doutrina. Eu não vejo TV, mas sempre soube que é a imagem da besta. Eu sou assim, eu tava no ministério da Deus e Amor, mas na cidadezinha aqui não tem. Eu tô na Assembleia de Deus, mas eu tô continuando vivendo da doutrina da palavra. Eu tô seguindo Jesus, tô seguindo a palavra. Não tô olhando pro homem, não. Porque quem põe coisas mais diante de seus olhos contamina o corpo todo. E aonde que há trevas, aonde que se entrar treva nos olhos, contamina o corpo todo. Aí ali haverá trevas. Amém, irmãos? Irmãos, eu fui pegar, depois de conhecer a palavra, eu já tinha feito vários votos com o Senhor. Eu falei, eu não vou mais cortar meu cabelo, eu não vou mais pôr a mão no meu cabelo. Eu prometo, Senhor, vou deixar ele do jeito que era. No final do vídeo eu vou mandar pros irmãos. No final do vídeo eu vou mandar pros irmãos a foto do antes e do depois do meu cabelo. Como é que era lindo, como é que Deus fez ele perfeito. E depois eu vou mostrar pros irmãos o estrago que eu fiz no meu cabelo. Agora ele tá crescendo, irmãos. Tá crescendo normal. Tá vendo? Ó, agora tá crescendo, tô tratando. Que meu cabelo é aquele crespo virgem. Eu tive que ficou caminho de rato. Aí eu alisei, caiu tudo. Por desobediência caiu tudo. Olha o que tá escrito em Isaías 3. Isaías 3. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 3, 24. Glória a Deus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? E por cinto uma corda? E em lugar de encrespadura de cabelos calvície? E em lugar de veste larga cilício e queimadura em lugar de formosura? Aleluia, glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor diz. Mexe. Quem tá mexendo, modificando o que Deus fez, irmão, tá insatisfeito. Eu creio eu creio nos testemunhos que eu escuto. Porque se Deus fez eu com cabelo crespo, pra que eu vou alisar ele, irmãos? Se Deus, a minha sobrancelha, ela já é rala, tá, irmãos? Eu não passo... da última vez eu só tirei, mas ela já é assim, falhada mesmo. Aí, irmãos, da última vez, eu peguei e fiz isso, mexi, já botei em prancha, já fiz, e Deus só vendo. Agora Deus pesou a mão, caiu tudo, fiquei careca. E agora, para honra e glória do Senhor, já aprendi a lição. Então, irmãos, não brinque com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma espada que corta para os dois lados. E ela, quando corta, corta mesmo. Amém, irmãos? Aí eu vou mostrar para os irmãos, para honra e glória do Senhor. Consegui, essa é minha humilde casa, consegui tirar a TV da janela do diabo. Eu falo que é a janela do diabo, porque ele vê tudo dentro da casa da gente. Daqui, glória a Deus. E eu peço para Deus me libertar cada dia mais. Então, vamos chegar à parte da benção. Aí, depois de uns anos, eu encontrei com esse rapaz, com o ex-cunhado da minha mãe. Ele já estava com 36 anos, eu estava com 22 anos. Encontrei com ele no Facebook. Eu falei, olha, eu vou para sua cidade passar uns dias para morar, mas na realidade, irmãos, eu tava querendo uma moradia, tava querendo um teto. E ele falou, pode vir, pode ficar à vontade. Pra ele eu ia só uns dias, né? Irmãos, eu não dei mole. Eu enchi as malas todinha de roupa, peguei tudo que era meu, por direito. Ainda furtei o celular do menino lá que eu tava na casa dele, que tava eu botando na casa da Boca de Fumo, entendeu? E presa lá dentro.
levei embora por tudo que ele fez eu fazer comigo. Eu tendo a consciência que eu poderia ser ido preso. Eu falei, senão como é que eu vou falar com ele, vou encontrar com ele? Furtei o celular, então o celular foi até embora, pra você ver que é o troço amaldiçoado. Aí, irmãos, eu fui pra casa dele, quando ele viu as malas, ele falou, nossa, como é que você tá grande, como é que você cresceu, como é que você tá bonita. Aí, obrigado. Aí fui pra casa dele. Aí, irmãos, aquela coisa, a gente pecador, a gente ímpio, a gente vivendo na carne, a gente acaba pecando, acabamos ficando junto. Aí eu falei assim, veio como eu sou, já vinha a voz de Deus no meu coração. Você vai se casar, você conhece a verdade, você é conhecedora da palavra, você vai se casar. Eu falei pra ele, olha, vamos pra igreja, vamos procurar uma igreja. A gente bebemos, primeiro a gente ficou uns dias no mundo, o ciúme, aí começou as discussão, joga de aliança pra cá, joga de aliança pra lá, não quero mais nada com você. Tudo bem. Eu falei, olha, eu não tô aguentando mais essa vida não, agora eu tenho que caçar Jesus. Fui pra igreja, aceitei Jesus. Tem foto minha e dele também quando eu aceitei Jesus, meu cabelo tava todo vermelho, implantado. Aí eu vou mandar foto antes e depois que Deus fez na minha vida também. Aí, irmãos, eu fui. Irmãos, eu fui logo marcar a data do noivado, entrei na justiça, fiz o casamento gratuito, fiz tudo. E depois que eu e ele se mudamos de casa, que quando eu fui morar com ele, não tinha um pedaço de terra. Deus também me botou na vida dele, que Deus tinha um plano na nossa vida. Através das minhas orações, Deus deu um terreninho pra gente fazer uma casinha. Glória a Jesus. Estamos fazendo as sapatas. Devagarzinho vai indo, né, irmãos? O tempo se passou e assim aconteceu. Nós nos casamos. Eu tinha me convertido. Ele meio que aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Fumando maconha ainda. Eu falei, ó, eu não quero essa vida mais pra mim, não. Eu tô grávida. E descobri, irmãos, eu pulei um pedaço. Irmãos, eu descobri que eu ia ser mãe. Quando eu descobri, irmãos, foi no Natal, irmãos. Meu irmão mais velho, que tá desaparecido, acho que foi assassinado, tava lá em casa. E minha sobrinha, nesse dia, eu convidei, ele foi lá em casa. Mesmo assim, porque ele tinha aprontado, ele foi lá pra casa fugido, porque senão não ia, não. Foi, irmãos. Irmãos, eu comecei a passar mal. Eu fui fazer exame pra vesícula. Eu descobri que eu tinha pedra. Aí passou mais pra baixo, assim, o aparelhinho, viu um pontinho no meu útero. A médica falou, o que é aquilo? Eu falei, não sei, a senhora deve saber, a senhora é médica? Ela falou, eu acho que você tá grávida. Vou fazer o exame de UHCG. Esse exame beta, sei lá. Aí eu falei, eu vou na farmácia, se tiver que dar positivo, vai dar, que eu vou estar grávida. Que o diabo tinha falado pra mim que eu não podia ter mais filho, né? O diabo é mentiroso, o pai é mentira. Eu fiz o de farmácia, fiz o de sangue. Quando eu abri o papelzinho, o de farmácia deu positivo. Abri o papelzinho, irmãos. Parabéns, mamãe. Veio com uma cegonhinha carregando o bebê. Eu fiquei toda feliz, irmãos. Irmãos, eu fiquei toda boba, irmãos. Irmão, mas fiquei muito feliz da vida. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, Jesus, já que eu estou grávida, eu quero fazer um propósito com o Senhor. A minha benção chegando ali. Oi, meu amor. Vem cá, mamãe. Dá um abraço. Dá um oi pro pessoal lá no canal. Fala, Pai do Senhor Jesus. Pai. Aí, irmãos, eu falei, eu quero uma menina. E aí, se o Senhor me dá uma menina, eu vou criá-la na sã doutrina, nos seus caminhos. E assim o Senhor fez. E eu botei o nome dela de Sara. Essa linda princesa que vocês acabaram de ver. Depois eu comecei a entender o mistério de Deus na minha vida. Irmãos, Deus, ele trabalha de uma forma, às vezes é doloroso no início, é massacrante. Mas a gente só vai entender depois. Os projetos do Senhor, a gente não entende. Machuca a gente, machuca muito. Mas depois a gente vai entender. E, irmãos, depois desse testemunho, eu estarei dando outro, que eu passei por mais coisas.
Amém, irmãos? E eu agradeço aos irmãos. Vou estar encerrando aqui, deixando um versículo da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia. E eu vou fazer uma breve... E eu vou estar fazendo uma breve oração a favor dos irmãos também. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu nesta tarde oro, Senhor, pelos seus ouvintes. Eu não sei até onde esse vídeo vai alcançar, mas é para honra e glória do seu nome. É para mostrar que o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma. Meu Deus, aonde quer que essa pessoa esteja ouvindo agora esse testemunho, meu Deus, que ela venha, Senhor, ouvir a voz do Senhor, meu Deus, que não venha se desesperar, não se preocupar com o que comer, com o que dormir, porque o Senhor sempre proverá, Pai. O Senhor é o Deus de providência, o Senhor é fiel e verdadeiro. Pode demorar, pode passar o tempo, mas a sua palavra há de se cumprir, Senhor. Eu te agradeço a oportunidade do canal Semeando Vida. Que esse testemunho, meu Pai, alcance muitos corações, para honra e glória do seu santo e poderoso nome. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amados, e a paz do Senhor Jesus Cristo.